Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo: amar o próximo como a si mesmo. A lei de amor. A lei de amor é a lei máxima do Evangelho, é a lei máxima do cosmos. Todos nós estamos envoltos nessa lei, gerenciados por essa lei e seremos cobrados por essa lei. Cobrados que saibamos amar, que saibamos perdoar, que saibamos construir em nosso íntimo, no íntimo de nosso espírito, a força do amor. Essa força que tudo une, que tudo constrói, que tudo edifica para a eternidade. O ódio é apenas um amor doente, como condizem alguns filósofos, mas ele é temporário e ele terá que trabalhar na sua transformação para reconstruir-se a si mesmo para o amor. Portanto, é melhor e mais lucrativo começarmos a desenvolver o sentimento de amor incondicional por todos os seres que vivem na Terra, para aprimorarmos o nosso coração e os nossos sentimentos para uma manhã de luz e de fraternidade. Saibamos, pois, aprendermos a trabalhar o nosso íntimo para estabelecermos os padrões excelsos do amor que a misericórdia divina espera de todos nós. O amor, a essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do vosso coração a centelha deste fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes. O homem, por mais objeto vil e criminoso que seja, vota a um ente, a um objeto qualquer, viva e ardente afeição. A prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Entender esse sentimento de amor, entender esse sentimento que nos une e nos impulsiona, entender como devemos agir em cada passo da nossa evolução. E isso, nós precisamos também entender que aqueles que caminham conosco, sejam encarnados ou desencarnados, por mais que eles tenham a carcaça endurecida da falta de amor, no seu cerne brilha uma centelha. E essa centelha está ligada a algum objeto, a alguma pessoa que ele muito ama, que ele muito estima. E esse ser, essa entidade, vai ser aquela que vai fazê-lo despertar para uma manhã de luz. E todos nós, que estamos aqui caminhando na Terra, precisamos aprender a desenvolver esse sentimento de amor incondicional a todos, por onde estivermos, por onde passarmos, por onde caminharmos, fazendo com que estejamos abertos a receber sempre as mensagens sublimes do Evangelho que nos convida a estabelecermos os padrões excelsos do amor incondicional a todos que caminham ao nosso lado. Portanto, estejamos sempre atentos ao nosso íntimo, ao nosso sentimento, para que possamos desenvolver o sentimento de amor incondicional a todos os seres, porque assim estaremos nos aproximando de Deus. Enquanto quisermos amar apenas um ou outro, somos ainda espíritos muito imperfeitos, necessitados das bênçãos do amor divino. A um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque entre vós há indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Espécies de misantropos que se queixarem da humanidade em geral e a restringirem o pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei do amor à condição de instinto. Logicamente que ninguém vai condenar alguém que derrete-se de amor por algum animal, por alguma condição, por uma planta ou até mesmo por um objeto. Mas ainda é um amor imperfeito, ainda é um amor em desenvolvimento, como ele fecha ali, a condição quase de um instinto, até que tenhamos condições de ter esse amor por toda a humanidade. Quanto mais desenvolvermos amor pela humanidade, mais nos aproximamos de Deus. Ou por acaso, você acha que Deus é aquele ser
que dedica muito amor a um e esquece do outro? Não. Deus é um ser soberanamente justo, soberanamente misericordioso. Ama a todos igualmente, mas espera que todos o aprendam a amá-lo, a respeitá-lo, a seguir suas leis. É por isso que nós temos que procurar estar sempre atentos em como estamos dirigindo nossos sentimentos, em como estamos agindo ao longo da nossa existência, para podermos, então, estarmos mais aperfeiçoados, espiritualmente falando, para nos aproximarmos daqueles seres que já, movidos por um grande sentimento de amor pela humanidade, gerenciam muitas das vezes multidões de espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Para aprendermos a gerenciar, para aprendermos a trabalhar por um bom sentimento, para um bom entendimento das leis divinas, precisamos aprender, acima de tudo, a respeitar as leis divinas, porque sem respeitar as leis divinas, não sabemos respeitar o direito das pessoas. Entretanto, por mais que façam, não ignoram sufocar o germe vivaz que Deus lhe depositou nos corações ao criá-los. Este germe se desenvolve e cresce com moralidade e a inteligência. E, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Estar aqui na Terra reencarnado é uma grande bênção, mas existem naturalmente as dificuldades que nós mesmos criamos por nossas condições e por nossas ações ao longo dos milênios. É por isso que precisamos aprender a treinar e desenvolver nossos sentimentos de amor, de compaixão e de misericórdia, para podermos edificar a verdadeira base da paz que deve trilhar os nossos caminhos, que devem trilhar a nossa jornada, brilhando e iluminando o caminho que devemos passar. O sentimento de amor incondicional a todos, repetimos. Que quanto mais desenvolvermos o sentimento de amor por todos, mais aprenderemos a valorizar as oportunidades que a vida nos oferece para melhor edificarmos, para melhor construirmos o amor, a paz e a fraternidade em nossos corações. Saibamos, pois, entender a importância de construirmos o bem, construirmos os ideais sagrados do amor, para que todos nós estejamos sempre em condições de agirmos para que o melhor aconteça onde quer que estejamos. Toda a dificuldade que temos para vencer os obstáculos dessa caminhada são as provas necessárias para que sejamos promovidos, que passamos de ano, ou seja, que saibamos aproveitar a lição de cada etapa do aprendizado e transpormos os obstáculos necessários para galgarmos condições melhores no plano espiritual. Por mais árdua que sejam as experiências terrenas, sempre nos aguarda as bênçãos do mundo espiritual no momento mais adequado, no momento mais acertado. Há pessoas a quem repugna a reencarnação com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoísta. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz. Chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. É uma etapa de cada vez. Mas nós precisamos aprender a raciocinar o nosso amor. Não adianta contestarmos a reencarnação porque ela é um fato, ela é uma realidade. Todos nós teremos que reencarnar. Conviveremos com pessoas diferentes do nosso ciclo habitual familiar de hoje. Aprenderemos, estaremos em outra família que se faz necessário nossos reajustes perante as leis divinas. Mas por isso mesmo,
que a misericórdia divina nos dá todas as oportunidades de nos reajustarmos perante as leis divinas. Portanto, ao raciocinarmos a reencarnação, temos que raciocinar como etapas necessárias ao nosso processo evolutivo, etapas necessárias ao nosso processo de reparação e de reconstrução íntima. Precisamos, pois, saber construir um mundo de amor e de paz. Precisamos, pois, saber construir o nosso sentimento, edificando cada momento da nossa vida as forças íntimas que nos impulsionam para Deus, as forças íntimas que nos fazem crescer para Deus. E essa tem que se expandir para amarmos a todos que convivem conosco, mesmo os inimigos. Quanto mais quebrarmos as barreiras entre nós e os nossos inimigos nesta reencarnação, melhor é a nossa etapa na próxima evolução, na próxima etapa da evolução. Então, saibamos construir, saibamos edificar as forças do bem em nossa vida, aprendendo a amar a todos indistintamente. Se achamos que devemos defender nossos parentes com unhas e dentes, mas agredirmos aqueles que não são do nosso círculo familiar, ainda não desenvolvemos o sentimento de amor, tal qual espera o Senhor. E é por isso que nós temos que aprender a construir em bases sólidas esse sentimento, incondicionalmente. E lembrando que Jesus nos convida a esquecermos determinadas mazelas que a vida coloca para nós e aprendermos a construir as bases fortes que nos implementará os caminhos redentores do amanhã. Portanto, saibamos construir, saibamos edificar as bases que nos dê o raciocínio, o entendimento de que todos nós estamos aqui para aprimorarmos-nos, para aperfeiçoarmos-nos e para seguirmos em direção ao Pai. E então, reencarnação após reencarnação, nosso ciclo familiar vai aumentando. Mas aí que Jesus espera que nós entendamos que todos nós somos irmãos perante Deus. Estamos dentro de uma etapa para cumprirmos um conjunto de situações para o nosso processo evolutivo, para nos adaptarmos em um mundo melhor e mais justo. A partir daí, que nós vamos procurar entender que todos nós somos irmãos, que todos nós estamos dentro de um ciclo evolutivo infinito, onde nos encontraremos etapa por etapa, até nos aperfeiçoarmos ao máximo. Meus irmãos, entendam, a humanidade toda é filha de Deus. E todos nós, como filhos de Deus, somos irmãos. Precisamos, pois, aprendermos a desenvolver o sentimento de amor uns pelos outros. Aprendermos a desenvolver o sentimento de compaixão pelo sofrimento alheio. Aprendermos a desenvolver o sentimento de misericórdia diante das adversidades que a vida nos coloca ou que coloca para os outros irmãos. É a forma que nós temos para crescermos para Deus e nos aprimorarmos e aperfeiçoarmos. Etapa após etapa, caminhada após caminhada, nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos aperfeiçoando, até que um dia estejamos todos mais próximos do Pai misericordioso e de amor. Saibamos, pois, construir e edificar. Saibamos, pois, trabalharmos para o bem, para que o bem se fortaleça em nossas almas e ilumine nossos caminhos para sempre. Deus detalhe aqui. Jamais poderemos ser indiferentes aos demais, aqueles que estão fora do nosso círculo familiar. Nós, como cristãos, devemos aprender a desenvolver o sentimento de amor uns pelos outros. Aprender a desenvolver os sentimentos de compaixão uns pelos outros. A tarefa é longa e às vezes difícil, quando nós ainda não estamos dispostos a estudar o Evangelho, a compreender o Evangelho, mas cumprir-se-á. Porque se a gente não quer desenvolver pelo amor, vem nos visitar a santa dor. E assim, Deus o quer. E a lei de amor constitui
o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que este é presente. Dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita a nação? Desenvolver o sentimento de amor uns pelos outros incondicionalmente. Eis o ponto-chave para o nosso processo evolutivo. Eis o ponto que nos dá o entendimento das tuas leis divinas e sagradas. Por isso, precisamos aprender a valorizar, precisamos aprender a construir em nosso íntimo a força suficiente para entendermos a importância de amarmos-nos mutuamente, uns aos outros, independente da família, da seita, da nação, da raça. Porque aqueles que nós odiamos, aqueles que nós discriminamos, aqueles que nós rejeitamos, é onde nós assinamos a nossa sentença: vou reencarnar neste ambiente, neste lugar. Se você detesta judeu, reencarnará na família judia. Se você detesta árabe, reencarnará na família árabe. Se você detesta os negros, reencarnará entre os negros. E assim sucessivamente, até que aprendamos a amar a todos indistintamente, como irmãos, que todos nós deveremos aprender a nos amar, aprender a nos respeitar, aprender a vivenciar. Lembrando que, em cada continente que a gente reencarne, em cada país, em cada raça, em cada etnia, estamos aprendendo uma lição de vida para a imortalidade. E qual lição você está aprendendo onde você está hoje? O que você está fazendo junto dessa família, junto dessa nação, dessa cidade, dessa raça que você está representando? Qual o aprendizado você está tendo? Qual entendimento você está tendo? Não adianta tentar tergiversar perante as leis divinas, porque ela te pega. Não adianta tentar sabotar as leis divinas, porque ela é incorruptível. Ela está inscrita na consciência e te coloca onde você precisa para reparar o teu erro. Por isso, é importante entendermos o quanto devemos fazer para melhorarmos a nós mesmos, o quanto devemos fazer para aperfeiçoarmos a nós mesmos. Porque somente nos aperfeiçoando, somente nos aprimorando o sentimento, o entendimento e principalmente as vibrações de amor uns em relação aos outros, é que começaremos a despertar em nós os melhores sentimentos. Se você olha para os nossos irmãos em sofrimento na África com indiferença, talvez seja para ali que você vá na próxima reencarnação. Se você olha para os potentados do mundo com sentimento de eu quero estar lá, você não vai chegar lá. Se você olha para eles com ódio, também você não vai chegar lá. Mas se você souber olhar para cada um com compaixão, desde que seja um dos potentados do mundo, aqueles cheios de ouros e poder, tanto aqueles que estão na miséria e no sofrimento com o mesmo sentimento, aí a misericórdia divina vai te dar a opção de escolher. E, logicamente, os seus protetores irão avaliar, segundo a matemática e a contabilidade transcendente das leis divinas, te colocará onde seja menos arriscado para o seu processo evolutivo e mais compatível com a sua necessidade de aperfeiçoar. Por isso, quanto mais aprendermos a amar, mais estaremos aptos a passar pela vida sem tanto sofrimento e em condição de servir mais ao nosso próximo, aos nossos irmãos. Aprender a servir, aprender a edificar, aprender a construir. Eis o caminho que devemos seguir para o nosso processo regenerativo, para o nosso processo de readaptação à vida, que a misericórdia divina sempre vai nos dar, vai sempre nos oferecer. Saibamos, pois, construir um amanhã de paz, de fraternidade e de luz. Que somente assim nós estaremos edificando e construindo as bases do amor para nossas realizações superiores. Será a família aceita a nação?
Não. É a humanidade inteira, como já dissemos antes. Nos mundos superiores, o amor recíproco é o que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social que passará a praticar essas leis sublimes, reflexo da divindade. Por mais que o mundo da maldade tente infligir o sofrimento aos seres humanos aqui na Terra, por mais que queiram fazer as pessoas sofrer, fazer as pessoas se degradarem, encontrarão em si mesmos a resposta que precisam para o seu processo evolutivo, para o seu processo de aperfeiçoamento. Façamos, pois, da nossa caminhada o nosso aperfeiçoamento. Façamos, pois, da nossa caminhada o ponto de partida para o nosso progredir, para nos refazermos intimamente para uma manhã de luz e de fraternidade. Entendamos isso e coloquemos em prática os ensinamentos verdadeiros do Cristo, para nos aperfeiçoarmos, para nos aprimorarmos para uma manhã de luz e de bênçãos. Os efeitos da lei de amor não são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhe o contrário. Tudo bem que esteja ao alcance fazer-lhes. Compreender essas bênçãos divinas das leis do amor e da paz, compreender a misericórdia que Deus tem por todos nós, que nos aprimora, que nos aperfeiçoa, que nos impulsionam para o bem. Então, nós vamos começar a entender o reflexo de tudo isso aqui em nossas vidas. À medida que vamos dilatando o nosso entendimento com relação ao mundo que habitamos, à medida que vamos aperfeiçoando o nosso entendimento com relação à vida em si, procurando nos aprimorar, procurando fazer o melhor sempre, então nós estaremos aperfeiçoando-nos para as realizações sublimes de um amanhã. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Quanto mais soubermos amar, quanto mais soubermos nos aprimorar moralmente, mais caminhamos para a verdadeira felicidade do espírito. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Quanto mais você desenvolve o amor em si, outros vão desenvolver porque te observarão, porque te acompanharão. Muitas das vezes a gente fala assim, cuidado com determinados espíritos que virão te acompanhar por esse ou aquele motivo. Mas à medida que a gente faça com que essa lei do amor nos envolva, essa lei do amor nos impregne, nós os contagiaremos com este amor. E eles então tenderão a caminharem para a luz, caminharem para as forças do bem, caminharem para o engrandecimento íntimo do verdadeiro sentimento de amor e de paz em seus corações. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance, fazei-lhes. Guarde essa frase no seu coração, no coração de vossa alma, para que em todo momento da sua vida ela norteie seu caminho, ilumine seu destino e te fortaleça para os embates da vida. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance, fazei-lhe. Entendamos bem essa frase. Entendamos bem esse ensinamento proposto por Jesus, para que a gente possa caminhar, crescendo espiritualmente dia a dia, mas deixando em torno de nós um rastro de luz, um rastro de paz, de esperança e de fraternidade. Saibamos, pois, caminharmos para o bem, construirmos um mundo onde o bem seja cada vez mais presente em nossas vidas e tenhamos condições de fazer o melhor onde quer que estejamos. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu meu grado, cede. É um imã a que não lhe é possível resistir.
O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem. Em estado latente, nos vossos corações. Meus irmãos, esse soberano conselho que os Espíritos trazem para nós, esclarecendo-nos da oportunidade de fazermos o bem, esclarecendo-nos da oportunidade de construirmos um mundo melhor. Façamos, pois, de nossas vidas um ensinamento sagrado para que as forças do bem nos envolvam e nos fortaleçam e nos construam todas as possibilidades possíveis para a redenção espiritual que precisamos. Façamos o melhor para que o melhor nos procure. Edifiquemos o melhor em nossos caminhos. Edifiquemos o melhor em nossas vidas para que estejamos sempre trilhando na direção do bem e da fraternidade. Mas para isso precisamos desenvolver o sentimento de amor. E para desenvolver o sentimento de amor temos que exercitá-lo, temos que treiná-lo. Diante das reações mais adversas, treinamos fazer uma oração tanto para o algoz quanto para aquele que está junto de nós. Tanto para o algoz como para a vítima. Saibamos entender que todos são filhos de Deus e merecem os nossos melhores sentimentos. E à medida que nós formos exalando esse amor, exalando esses bons sentimentos, nós vamos construindo e edificando as bases do bem, onde quer que estejamos. Por isso, somos sempre convidados a fazer o bem. Somos sempre convidados a trabalharmos no restabelecimento das forças do amor em nossos corações e irradiá-lo para aqueles que convivem conosco. Somente assim, edificaremos os verdadeiros sentimentos que nos conduzirão ao Pai, que nos conduzirão perante a misericórdia divina para o paraíso da consciência tranquila. Lógico que não é aquele paraíso beatífico onde ficaremos contemplando o Senhor, mas é aquele onde quer que estejamos sempre trabalhando para que as forças do bem se estabeleçam nos corações humanos. Porque com a consciência tranquila, teremos um campo forte para edificarmos cada vez mais o bem, para trabalharmos cada vez mais para a construção de um mundo melhor, para a edificação dos verdadeiros sentimentos que devem existir em nossos caminhos ao longo da nossa vida. A Terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por este fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhos do amor. Não vos canseis, pois, de escutar a palavra de João, o evangelista. Precisamos treinar e idealizar a Terra como um planeta de regeneração, como um planeta onde todos estarão no processo de edificação íntima das forças do amor. É para isso que estamos na Terra. A Terra é um planeta de provas e expiação. Como ele está mostrando ali, um planeta de exílio. Somos todos praticamente exilados de outros planetas que adquiriram um patamar de melhoria que não nos suportava lá com as nossas imperfeições. Por isso viemos para cá. E agora somos convidados a aperfeiçoar o nosso planeta, aperfeiçoando o nosso coração, aperfeiçoando o nosso sentimento, para podermos nos transformar e assim estaremos transformando o mundo ao nosso redor e o mundo melhor. O convite é de transformação íntima, de transformação pessoal. E para nos transformarmos intimamente, precisamos desenvolver o amor. Para desenvolver o amor, temos que ter humildade para fazer a caridade com paciência e com devotamento a Deus e abnegação, para conseguirmos estar sempre diante das situações mais adversas, mas com o coração sintonizado com as forças divinas, para entendermos o sofrimento de cada um e mitigá-los, reduzi-los na medida de nossas forças, de nossas possibilidades. Mas a todos os lugares podemos deixar um sentimento de paz, a todos podemos deixar uma ideia, onde prevalecerá sempre os bons sentimentos, os bons ideais, a boa edificação para um mundo melhor. Trabalhemos, pois, meus irmãos, pela nossa melhoria íntima, para que, intimamente melhorando, consigamos contagiar aqueles que estão em torno de nós, para que todos possam se melhorar, para que todos possam se aperfeiçoar. Por isso, convidamos a todos vocês. Abram o coração para Deus. Peçam a Ele força para superarmos
as adversidades que nós encontraremos pelo caminho, mas elas são necessárias ao nosso aperfeiçoamento, ao nosso melhoramento íntimo, ao nosso crescimento espiritual, para que um dia estejamos todos unidos no mesmo ideal, o ideal do Cristo. O ideal que leva-nos a entender a importância de estarmos com o sentimento voltado para o amor. E se não soubermos fazer isso pelos caminhos do amor, se negligenciarmos os caminhos do amor para conseguirmos a regeneração, seremos visitados pela santa dor, que nos corrigirá e que nos imporá limites e até mesmo sofrimentos atrozes, para que nós possamos reparar as nossas próprias imperfeições, corrigirmos e pararmos para refletir e buscar um entendimento maior. E então poderemos nos aproximar de Deus, o Pai de amor e de misericórdia, que tanto nos faz crescer e aperfeiçoar. Lembremos sempre: tudo o que quiser que os homens os façam, façam vós também a eles. Porque aquilo que você fizer aos homens, você receberá dos próprios homens. Porque é do mecanismo das leis divinas que cada um de nós recebamos aquilo que ofertamos. E o que você tem ofertado para seus irmãos, para seus companheiros de jornada? O que você tem ofertado para aqueles que caminham com você ao longo da jornada? É o que você vai receber mesmo. É aquilo que vai vir ao teu encontro para a tua regeneração, para o seu processo de refazimento íntimo nesse período de exílio que estás na terra. Por isso, compreendamos bem o Evangelho. Procuremos praticá-lo dentro da medida de nossas forças, mas nos esforçarmos para praticar cada vez mais. Por mais difícil que seja, a etapa a ser vencida, ela é o motivo que nos conduzirá ao nosso processo de regeneração e de crescimento íntimo. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice vos obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Essa é a frase sublime de João Batista que ele se refere. Estava velhinho, a sua capacidade de raciocínio já limitada às dificuldades naturais de uma pessoa com mais de 90 anos naquela época. Então ele apenas dizia: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E continuou sendo uma antena de amor a irradiar para toda a terra os sublimes sentimentos, a irradiar para toda a terra os sublimes ideais do Cristo. João, esse ser sublime que esteve junto com Jesus e depois voltou à terra em outra oportunidade para sedimentar esse sentimento de amor nos homens, sendo um dos maiores conquistadores de almas da história, São Francisco de Assis, que é uma das reencarnações de João Batista, de João Evangelista, ele trouxe para nós esse sublime ensinamento: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Permitam-me então dizer: meus irmãos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas intenso bem. Imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Por isso, estamos aqui na terra. Estamos aqui para esse momento ímpar do nosso aprendizado sublime e do nosso aproximar de Deus. Para nos aproximarmos dele, precisamos de amar, precisamos perdoar, precisamos ter compaixão, precisamos fazer a caridade. Por isso, meus irmãos, fica o convite de Fenelon para a nossa reflexão. Por mais difícil que seja a prática desse amor, esforcem-se. Por mais difícil que sejam praticar a caridade, esforce-se. Você conseguirá. Porque você é filho de Deus, você está fadado a vencer. Porque você é filho de Deus, você está aqui na terra para progredir e evoluir. Amados irmãos, treinemos o sentimento de amor uns pelos outros.
treinemos o sentimento de misericórdia para procurarmos nos aperfeiçoar, para procurarmos nos aprimorarmos. Porque o amanhã será de luz e de fraternidade se soubermos aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a crescer para Deus. Meus irmãos, cuidado com o veneno da calúnia, cuidado com o veneno dos julgamentos precipitados. Por isso, antes de qualquer sentimento ruim brotar em seus corações, primeiro ame, primeiro perdoe, depois faça as devidas reflexões para tomar uma atitude sensata e equilibrada. Façamos do sentimento de amor, façamos do sentimento de misericórdia as bênçãos sagradas que nos conduzem ao Pai de amor, de misericórdia e de luz. Amemo-nos uns aos outros e procuremos nos instruir para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento e para que a vida seja mais dócil, mais suave e mais condizentes com as nossas necessidades evolutivas. Muita paz, muita luz e que Jesus nos envolva a todos no seu imenso amor, na tua imensa misericórdia, para caminharmos sempre com segurança e nos aproximarmos do seu reino de paz, de misericórdia e de luz.